Juntos, reunidos em mais um culto, esse que é o dia mais importante da semana para nós cristãos, esse que é o dia do Senhor. Desde que Cristo ressuscitou no domingo, cristãos se reúnem para adorá-lo, para cantar juntos, para ouvir a palavra, e estamos aqui dando continuidade a isso. Então, domingo é o dia mais importante para nós, porque foi nesse dia que o nosso Jesus ressuscitou. Eu queria dar as boas-vindas para quem está nos visitando. É muito bom poder te ter aqui. Para você que não sabe, nós estamos na nossa série chamada Peregrinos. Estamos caminhando nos cânticos de romagem, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E hoje nós vamos expor o Salmo 126 e vamos falar sobre as lágrimas que florescem. Por isso, abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 126, e mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição bíblica. Nós também temos o nosso Kids aqui em cima, caso você tenha criança e queira colocá-lo no Kids de 2 a 12 anos. E também, se seu filho estiver agitado ou precisa amamentar, nós temos o Espaço Família aqui atrás, que também está passando o culto. Salmo 126, o verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Essa é a palavra que nós vamos expor nessa manhã, versículo a versículo. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça para a gente orar ao Senhor. Pai, nos conduza nessa manhã, Senhor, nos ajuda a que compreendamos cada palavra que está nesse texto e que por meio dessa palavra possa ter transformação, arrependimento, vida. Que nada ao nosso redor nos atrapalhe de ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, ajude cada irmão a ouvir o sermão e a compreender de maneira detalhada o que estamos fazendo aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, há uma verdade universal que todos nós conhecemos, mesmo que nunca tenhamos colocado em palavras. A verdade de que ninguém caminha pela vida sem lágrimas. Todos nós choramos. Todos nós temos uma vida regada por lágrimas. A força que tentamos demonstrar no dia a dia esconde apenas uma convicção silenciosa de que a vida dói, de que a vida não é um mar de rosas, de que, embora tenhamos momentos bons, a vida é difícil de se viver. Dói porque somos finitos, limitados, lidando com desejos infinitos. Dói porque somos limitados, convivendo com expectativas que param no nosso coração ilimitadas. Dói porque carregamos um coração que foi feito para Deus, mas que ainda vive num mundo que não é plenamente restaurado. Dói. E aqui está algo profundamente bíblico. As lágrimas, as nossas lágrimas, não são um acidente da existência humana. As lágrimas são parte da jornada de quem vive entre o já e o ainda não. Com o tempo você vai entender isso. Já e ainda não. O cristão é essa criatura estranha que caminha entre esses dois mundos. Ele já provou da graça,
mas ainda sente a poeira do deserto. O cristão é aquele que já foi liberto do pecado, mas ainda sente o pecado o rodeando todos os dias. O cristão já pertence ao reino vindouro, mas ainda pisa na terra rachada. O cristão caminha com os olhos nos céus, mas com os pés no chão da vida. E é por isso que o Salmo 126 é tão importante para nós. Ele não tenta negar a dor humana e tampouco idolatra o sofrimento. Não é sobre isso. O que o salmista quer é simplesmente mostrar para mim e para você nessa manhã que a fé madura faz algo com as lágrimas. Que a fé madura não olha para as lágrimas como algo horrendo ou como uma coisa meramente triste ou algo descartável, não. A fé cristã nos ensina que as lágrimas que rolam em nosso rosto, elas de fato plantam. Lágrimas que plantam. O salmista nos mostra que existem lágrimas que paralisam, que existem lágrimas que endurecem o coração, existem lágrimas que nos desorientam, mas também existem lágrimas que florescem. Lágrimas que celebram o passado, a gente vai ver do versículo 1 ao 3. Lágrimas que reconhecem o presente, nós vamos ver isso no verso 4. E lágrimas que suplicam pelo futuro, nós vamos ver isso no verso 5 e 6. Portanto, vamos para a exposição e entender como que as lágrimas que rolam, as lágrimas que caem dos nossos olhos, vamos ver como que essas lágrimas que tantas vezes nos encontram, caminha, acontece, se dá na vida cristã. Primeiro, as lágrimas que celebram o passado, nos versos 1 ao 3 diz: quando o Senhor, coloquem para mim por favor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Para entender o peso desses 3 versículos, nós precisamos lembrar de onde o povo estava vindo, de onde Deus os tirou. O Salmo 123 nasce da memória do exílio babilônico, que foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Quando se fala sobre exílio babilônico, estamos falando de uma dor intensa que o povo de Deus sofreu. Mas como que esse povo chega até a Babilônia? O povo chega ao exílio babilônico, foram escravizados por Nabucodonosor, não por qualquer coisa. Durante anos eles rejeitaram a palavra de Deus. Durante anos o povo de Deus se entregou à idolatria. Durante anos o povo de Deus ignorou os profetas que Deus enviava. Então, como disciplina, porque Deus disciplina a quem Ele ama, Deus os entregou ao exílio. Em 586 a.C., Nabucodonosor enviou a Jerusalém um exército, destruiu o templo, derrubou os muros e levou o povo acorrentado. Aquele povo que era livre vai agora para a escravidão. Aquele povo perdeu tudo, preste atenção nesse contexto. Aquele povo perdeu tudo, perdeu a terra, perdeu a liberdade, perdeu o culto, perdeu o templo que era símbolo da presença de Deus. Aquele povo perde tudo, porque os seus corações já não estavam mais no Senhor. Na Babilônia, eles sofreram humilhação, saudade. Na Babilônia, as mulheres foram violadas, velhos foram esquartejados, crianças foram tocadas. Na Babilônia, eles sofreram amargamente. Na Babilônia, viviam rodeados, de fato, pela idolatria daqueles homens. Eles viviam incapazes de celebrar suas festas. Na Babilônia era impossível subir de volta a Sião. E mesmo no exílio,
Deus não abandonou o seu povo. Você precisa entender isso. Na disciplina que Ele lhe dá, Ele te acompanha. Não existe um pai em sã consciência que não disciplina os seus filhos. Pai, me escutem, se você está aqui hoje, você tem filhos, você sabe disso. Você sabe quantas vezes você disciplinou o seu filho, ainda que doesse, você disciplinou porque você o ama. E o fato de você não disciplinar mostra que você talvez não entendeu o que é ser pai. Pais disciplinam os seus filhos, e foi isso que Deus fez. Mas Deus não os disciplinou e deixou eles de lado. Deus estava lá. E no tempo determinado, o Senhor moveu o coração de um outro rei, que tomou o poder, do rei Ciro. O rei Ciro autorizou o retorno desse povo depois de 70 anos para Jerusalém. O rei Ciro, que era um dos reis mais violentos, Deus tocou no coração do rei Ciro para que o seu povo fosse liberto. E o povo volta para Jerusalém. Então, quando o povo finalmente pisou na terra prometida, depois de passar anos de sofrimento, quando viram que Deus havia quebrado o cativeiro, eles ficaram como quem sonha. Só entendendo o contexto do texto, para que vocês entendam o que significa ficar como quem sonha. Quando pisaram na terra prometida, já não havia mais correntes. Quando pisaram na terra prometida, já não havia mais um rei tentando subjugá-los. Quando pisaram na terra e viram que eles estavam livres, eles ficaram como quem sonha. A libertação era tão grande, tão inesperada, tão graciosa, que parecia um sonho bom demais para ser verdade. Sabe quando algo bom acontece com você, que você fala assim, eu estou como quem sonha? Eu lembro do dia que eu peguei minha primeira filha no colo, quando ela nasceu. Eu senti talvez esse sentimento. Desculpa, eu senti isso. Desse sentimento. Quando peguei ela no colo, eu fiquei como quem sonha, Saulo. Falei, meu Deus, é bela igual o pai. Então a minha boca se encheu de riso. Tô brincando. Mas eu fiquei como quem sonha. E quantas vezes acontece algo com a gente que a gente fica como quem sonha? Então, esse ficar como quem sonha não é algo normal, não deve ser banalizado. Eles sofreram e agora estavam vivendo um tempo de alegria, porque foram libertos. A boca se encheu de riso, a língua transbordou de júbilo, até as nações ao redor reconheceram. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Não foi o povo que dizia, foi as nações inimigas. As nações inimigas olhavam para Israel e diziam, grandes coisas esse Deus deles fez por eles. E o verso 3 repete isso como forma de confissão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Alegres. Deixe-me perguntar algo. De onde vem a sua alegria? De onde vem aquilo que você chama de alegria? Porque a verdade é que muitos cristãos perderam a capacidade de se alegrar no essencial. Eu vou explicar. Alegram-se quando tudo dá certo. Alegram-se quando tudo vai bem. Mas se entristecem quando as coisas rompem. A verdade é que não sabem se alegrar apenas com o que Deus faz. Eu vou repetir. Muitos cristãos não conseguem mais ter alegria com o que Deus faz. Só conseguem ter alegria com aquilo que faz sentido, quando os seus ídolos internos são alimentados. E o Salmo nos expõe, se a sua alegria depende do que você tem, ela será frágil. Se a sua alegria depende do que as coisas acontecem simplesmente, dos seus desejos sendo de fato concluídos, a sua alegria será passageira. Mas se a sua alegria depende do que Cristo fez na cruz do Calvário, ela será firme. Foi deste modo que o povo ficou como quem sonha quando saiu do exílio. Preste atenção no que eu quero dizer agora. Nós, a igreja, fomos libertos de algo muito maior do que o exílio babilônico. Escute aqui, crente. Você foi liberto de algo muito maior do que o exílio babilônico.
o exílio egípcio. Você foi liberto de algo muito maior. Eles ficaram como quem sonha por ter sido liberto da escravidão babilônica. Você foi liberto de algo muito maior. Sim, algo muito maior. Eles foram arrancados da terra estrangeira. Nós fomos arrancados da morte espiritual, meus irmãos. Eles foram arrancados, de fato, de um lugar extremo de covardia. Nós fomos levados para Cristo. Eles recuperaram uma cidade. Nós ganhamos um Salvador. Eles voltaram para Sião. Nós fomos trazidos de volta para Nova Jerusalém. Meus irmãos, nós precisamos ter alegria nessa certeza. Nós não fomos libertos de qualquer exílio por aí. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. O pecado não nos domina mais. Nós não ganhamos carro, casa, poder, fama. Nós ganhamos Cristo. E a pergunta que eu lhe faço é: isso te alegra? Porque se você está aqui esperando que Deus seja um abençoador, um galardoador, e te dê coisas e mais coisas e mais coisas, você nunca estará plenamente satisfeito. Quando nós vivemos como se nada extraordinário tivesse acontecido conosco, vivemos aquilo que chamo de desgraça. Tem muitos crentes que não entendem a extraordinária obra que Deus fez com eles. Vivemos como se a libertação do pecado fosse um mero detalhe. Vivemos como se as circunstâncias dessa libertação fossem banais. Jesus morreu na cruz. Bacana. Próximo. Não, Jesus morreu por você de maneira graciosa, misericordiosa. Ele derramou sangue. Você não merecia, mas Ele morreu por você. Legal. Eu quero saber que contrato eu vou assinar segunda. Eu estou um pouco me lixando para o que Deus fez. Na verdade, isso é importante para mim quando eu morrer. Quando eu morrer, eu me volto para esse Deus. Quando eu estiver perto da morte, encarando a morte, face a face, aí sim eu me volto para esse Deus. Mas por agora, eu não estou nem aí com o que Ele fez. Talvez você diga: não, pastor, desculpa, não. Eu não, pastor. Eu estou muito, sim, preocupado. Eu estou muito convicto com o que Deus fez. A pergunta que eu lhe faço é: o que na sua vida demonstra essa convicção? Se a sua convicção sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário é só boca, é só num sentido religioso, essa sua convicção é falsa. Porque se isso que Cristo fez na cruz do Calvário não lhe traz alegria plena, meu irmão, nada lhe trará. É por isso que vivemos cansados. É por isso que tantos de nós vivemos vazios. É por isso que tantos de nós vivemos desmotivados. Porque esquecemos da alegria da salvação. Esquecemos de onde fomos libertos. Do mesmo jeito que as nações olharam para Israel e disseram assim: grande coisa fez o Senhor por eles. Eu lhe pergunto, quem olha para você diz o quê? Quem olha para você consegue ver a obra de Cristo de maneira latente? Parece que nós nos acostumamos com a graça. Parece que nós nos acostumamos com a boa notícia. Parece que nós chegamos na terra prometida e dizemos assim: vamos para a igreja domingo. Não, Deus libertou você. Eu quero é coisa. Eu quero saber onde é que Ele vai me dar uma casinha nessa Nova Jerusalém aí. A gente vai se acostumando com o exílio. E a gente também vai se acostumando com a libertação. A gente vai esquecendo de dar o verdadeiro tom, a verdadeira cor para as coisas. A gente se acostuma com a cruz. A gente tatua a cruz, a gente coloca a cruz aqui no pescoço, a gente pensa que o símbolo da cruz tem algo assim transformador, só porque eu toco em uma madeira. Mas a gente esqueceu o que de fato ela significa. Nos acostumamos com o perdão recebido. E meus irmãos, escute algo: quando a graça vira normal, qualquer contratempo rouba a nossa alegria. Qualquer coisinha rouba a nossa alegria verdadeira. O Salmo nos lembra que quem foi liberto deveria viver como quem sonha.
Se a sua alegria não está no que Cristo fez na cruz do Calvário, nada vai lhe trazer alegria. Se você está pensando, olha, quando eu passar no concurso, aí sim eu vou ser alegre. Olha, quando eu for nos Estados Unidos, aí sim eu vou ser alegre. Quando a minha empresa expandir, aí sim eu vou ser alegre. Quando eu conquistar aquela coisa, aí sim eu vou ser alegre. Quando os meus filhos se formarem, aí sim eu vou ser alegre. E a sua vida é um emaranhado de aí sim e aí sim. E parece que o seu coração nunca está satisfeito. Porque você não entendeu que a sua alegria precisa ser fruto da graça recebida. Você não entendeu que a maior alegria que você poderia ter é o fato de ser liberto da escravidão do pecado e ter acesso ao Pai novamente. Mas nós não vivemos assim. Nós vivemos reclamando. Não vivemos como quem sonha. Nós vivemos ressentidos. Mas, meu irmão, nós vivemos muitas vezes como quem diz, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Mas esse se não fosse o Senhor não carrega peso mais em nós. A gente pregou sobre isso. E a gente disse, se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Mas isso não vira verdade. Não vem para a ponta dos dedos. Não é transformado em atitude. Então deixe-me confrontar você com amor, em nome de Jesus. Escute isso. Quando foi a última vez que você ficou maravilhado com o Evangelho? A pergunta é, você sabe o que é o Evangelho? Porque o que há de evangélicos que não sabe o que é o Evangelho não é brincadeira. Olha que loucura. Alguém que está em uma religião evangélica, mas não sabe explicar o Evangelho. Como você vai se alegrar com algo que você não consegue explicar? Que você não entende? Por isso essa igreja pede tanto para que vocês estudem, vem para a escola bíblica, vamos entender o que é o Evangelho, porque é por meio do Evangelho que a gente vai ter essa vida plena. E a pergunta que eu lhe faço é, quando foi que você se alegrou com o Evangelho? Deixe-me explicar o que é o Evangelho. E aí eu vou dizer o texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Porque merecem, não porque são muito bons, mas por conta da graça. Se essa boa notícia não mexe com você, quando foi, meu irmão, a última vez que você olhou para a cruz e disse, grandes coisas fez o Senhor por mim? Quando foi? Por que que o nosso grandes coisas fez o Senhor por mim só está lado a lado com coisas materiais? Será que numa cama de hospital, internados, num leito de morte, nós vamos conseguir dizer grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso estou alegre? Entendendo que na cruz já recebemos o que merecíamos, entendendo que na cruz já recebemos a salvação. Será que conseguimos dizer isso? Sabe por que temos tantos cristãos insatisfeitos? Porque não entenderam. Olha, essa igreja não vai ser uma igreja de entretenimento. Nós não vamos ser animadores de plateia. Nós não vamos ficar aqui, ei, alegrem-se, você é bom, você é maravilhoso, você é uma pérola, vai, ativa, próximo nível, Deus vai fazer, Deus vai te dar, você merece. Você não merece. Você merecia o inferno. Nós não somos aqui palhaços. Nós estamos todos os domingos aqui dizendo, se alegrem-se no Evangelho. Olhem para a cruz de Cristo e sintam uma alegria plena. Sintam motivo para viver. Entendam que a cruz de Cristo já é tudo o que você precisava. Não é cruz e mais carro, não é cruz e mais dízimo, não é cruz e mais mansão, não é cruz e mais emprego bom, não é. É cruz, é Cristo e ponto. Sua alegria não vai nascer do conforto. Sua alegria precisa nascer da graça. Sua alegria não vai nascer da conquista. Sua alegria deve nascer da libertação. Sua alegria não nasce do que Deus dá.
Sua alegria nasce do que Deus já fez. E se você perdeu essa alegria, se você deixou com que essa alegria se perca, não é porque Deus mudou, é porque você se esqueceu do que Ele fez. O Salmo aqui está nos convidando a recuperar isso. A alegria que floresce quando lembramos da graça que nos alcançou. Nos unimos ao povo hebreu, nos unimos aos judeus, entramos na Nova Jerusalém e dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós que estamos em Cristo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Em Cristo, grandes coisas fez o Senhor por mim. O segundo ponto do sermão está no versículo 4, onde a gente vai ver que as lágrimas reconhecem o presente. Olha o que ele diz. Depois de chegar na terra prometida, depois de ser liberto, eles olham para a terra e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu vou explicar. Depois de celebrar o passado, nos versículos 1 e 3, o salmista agora nos leva para uma outra realidade. Ele nos leva do passado para o presente. O povo volta do exílio, mas a restauração ainda não era completa. Já, mas ainda não. Entende isso? Quando eles chegam do exílio, eles lembram da libertação, mas convivem com as ruínas da cidade. Eles não chegam em Jerusalém e tem shopping center, Manauara, Ponta Negra, Avenida de Djalma Batista. Não, quando eles chegam em Jerusalém, está tudo destruído. Quando eles chegam em Canaã, está tudo devastado. Tem pobreza, tem outros povos que entraram na terra, tem instabilidade, tem muros quebrados, tem corações abalados, tem doença. Quando eles chegam em Canaã, não é aquela terra maravilhosa com todos os muros erguidos, não. Quando eles chegam, embora libertos, eles dizem: Senhor, restaura a nossa sorte. O Senhor, nós reconhecemos a graça recebida, mas continua operando em nós. Por isso, depois do riso vem o clamor: restaura a nossa sorte, Senhor. E é nesse ponto que o salmista usa uma das imagens mais fortes, poeticamente falando, na Bíblia, que são as torrentes do Negueb. Depois que esse culto acabar e você for para sua casa, coloca no YouTube: torrentes do Negueb. É fantástico. É uma região desértica do sul da Judéia. É uma região marcada por secura extrema, por vales completamente rachados. E no vídeo que eu vi do YouTube, porque eu queria ver isso, as torrentes do Negueb é quando a chuva cai em cima das montanhas e começa a descer pelo deserto. E por onde as águas passam, do dia para a noite, começa a florescer. São águas de chuvas repentinas, águas que descem com força, que inundam os vales secos, que quase da noite para o dia floresce. E é essa figura que o salmista escolhe. Ele diz: Senhor, como o deserto floresce de repente quando a chuva cai, faz o que só o Senhor pode fazer. Onde há escuridão, o Senhor traz vida. Onde há rachadura, traz restauração. E o verso 4 funciona como uma ponte entre a alegria do que Deus já fez e a esperança do que Ele ainda fará. É a alegria do que Cristo fez na cruz e a esperança do que Ele fará em glória. Nós estamos nesse meio como peregrinos. Entenda isso, eu vou repetir para que você entenda de maneira pedagógica. Aqui o salmista para no presente e diz, olha para trás e diz: o salmista, e agora nós cristãos, Cristo fez algo por mim, Cristo me libertou. Eu vou entrar na Nova Jerusalém, eu vou entrar no reino de Deus, porque Cristo fez isso por mim. Mas nesse caminho aqui existe uma vida. Existem peregrinos caminhando em direção à Nova Jerusalém, a cidade celestial. É desse caminho que o salmista está falando. É desse trajeto que ele está falando. É aqui que a verdade já e o ainda não se dá. Deus já nos libertou, mas ainda não nos restaurou por completo. Nós fomos salvos,
mas ainda não houve restauração completa. Deus já começou, mas ainda não terminou. Deus já trouxe alegria, mas ainda temos motivo para clamar. E essa é a fé bíblica. Ela celebra o que Cristo fez no passado e reconhece o presente e suplica pelo futuro. Essa é a fé bíblica. Então, quando eles chegam naquela cidade, olha tudo devastado, eles dizem: Senhor, restaura. Igreja, aqui o salmista confronta uma das ilusões mais perigosas da vida cristã. Uma das ilusões que povoam os nossos corações. A ideia de que a vida, porque Deus nos salvou, é uma vida em que tudo vai ser resolvido. Quantos vêm para Cristo tendo essa falsa ilusão? Quantos pensam que Deus me libertou do pecado e agora Ele vai me dar uma vida incrível? Não é isso que Ele fez com o povo de Deus. O texto, ele destrói essa fantasia. Nós fomos libertos sim, mas ainda precisamos ser restaurados. Nós fomos libertos sim, nós temos alegria sim, mas ainda continuamos no mundo que é deserto. Nós somos salvos sim, mas ainda carregamos um coração que luta, que sangra, que falha, que peca, que cansa. Ele salvou e não nos transformou em perfeitos. Ele salvou e não nos colocou no Éden. Ele salvou e nos colocou em terra, no mundo que jaz do maligno, num mundo que é deserto, que é seco. A graça, ela salva num instante, mas a restauração, biblicamente falando, ela restaura com o tempo. É uma vida inteira restaurando. A graça não é algo que acontece do nada. Pum, pode pim, 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 pum. Eu fui salvo pela graça, sou totalmente transformado, sou perfeito, nada me atinge. Não! Você é salvo pela graça. E essa graça vai lhe transformando enquanto você caminha no mundo deserto. É isso. É por isso que tantos cristãos se frustram. Escute, por favor. Cristãos se frustram porque esperam que a fé seja um ambiente sem secura, sem deserto, um coração sem rachaduras, uma vida sem luta. Por isso que tanta gente se frustra. Tanta gente. Porque pensam que porque estão vindo na igreja não haverá mais sequidão em suas vidas. Mas o Salmo nos devolve ao chão da realidade espiritual. Se você ainda é desse mundo, se você ainda está nesse mundo, você ainda vai sentir a poeira desse mundo. Não tem como. Nós não vamos entrar numa bolha gospel. Nós não vamos entrar em uma redoma de vidro em que Deus vai nos proteger de tudo. Nós estamos peregrinando no deserto chamado vida. E quando a alma fica seca, muitos de nós não clamam, mas se distraem. E aqui eu peço que você redobre a sua atenção. Em meio dessa caminhada, quando a sua alma se transforma em sequidão, quando o seu coração é árido, muitos buscam se hidratar. Mas não com as torrentes do Negueb, não com as águas que Deus pode mandar, mas muitos buscam águas que não hidratam. Quando há sequidão, muitos buscam umedecer a sua terra árida pela pornografia. Pelo vício. Ao invés de orar, Senhor, restaura, traz as águas que vêm de ti. Não, muitos tentam umedecer a terra com a autossuficiência, com a performance religiosa, com o ativismo religioso. Sim, com relacionamentos que anestesiam, mas não curam. A terra é deserta, o nosso coração por vezes passa por sequidão, e ao invés de a gente correr para Cristo e dizer: Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb, inunda a nossa alma, a gente vai para um vício, a gente vai criando outras fontes que não é o Senhor. E ao invés de trazer umidade, traz ainda mais rachadura para a nossa existência. Talvez você está aqui, fazendo da religião essas águas que não hidratam. Como assim, pastor? Eu estou na igreja. Quantos de nós fazemos isso aqui? Desse método religioso, dessa vinda dominical à igreja, como se fosse um amparato para manter a terra molhada. Se você trata a comunidade cristã, a igreja de Cristo,
a vinda da igreja como um ato meramente religioso, você está também tentando trazer água para o seu deserto, que não tem eficácia. É religião. É religião. A gente fica enchendo os poços com coisas da vida, tentando satisfazer a nossa sequidão, quando Deus está nos oferecendo torrentes. Mas nenhuma água, meu irmão, nenhuma dessas águas que a gente vai criando resolve o nosso problema. O salmista aqui faz o que muitos evitam. Ele admira a secura e clama por restauração. Restaura, Senhor. Quando a sua vida está em sequidão, caminhando por essa vida, aqui nessa cidade, a quem você se dirige? Quando parece que tudo está destruído, a quem você recorre? E eu repito, você pode até fazer disso aqui um instrumento religioso. A quem você recorre? Eu não estou falando aonde você recorre. Eu estou lhe perguntando a quem você recorre. Eu vou na igreja, pastor, para me sentir bem. Eu vou domingo, segunda eu já purifico e vou. Minha semana foi toda uma desgraça. Fui pecado, traição, adultério, mentira, roubei, matei, forniquei. Aí eu vou domingo para a igreja porque vou me purificar. Tô bem, fui. Segunda, tô limpo para me melar de novo com o pecado. A gente vem para o culto achando assim, vou lá, vai ter Jesus, vai ter culto, vai ter pregação, aí eu vou me jogar um pouquinho nessa sequidão da minha vida, nesse pecado desgraçado que me rodeia, nessa minha vida seca, pobre, amargurada. Eu vou lá porque vou pegar um pouquinho assim, bom demais, agora pronto. Nossa, coisa boa, que louvor gostoso. Não, o Ítalo prega tão bem. Nossa, maravilhoso, gente. Que igreja maravilhosa eu encontrei. Vocês nem sabem. A minha semana eu não me deleito no Senhor em nenhum momento. Na minha semana eu não me encontro com o Senhor. Na minha semana eu não estou nem aí para a palavra de Deus. Eu não estou nem aí para a oração. Mas domingo eu vou lá com a minha terra árida e fico me olhando um pouquinho. Pare de fazer do cristianismo pinguinhos de água no seu deserto. Pare de fazer da sua vinda na igreja, seja lá para qual igreja for, pinguinhos no seu deserto. Você vai de igreja em igreja e nunca é transformado. Você vai de igreja em igreja e nunca se arrepende pelos seus pecados. Vai de igreja em igreja, canta, louva, muda de igreja. Não gostei, vou para outra. Não gostei, vou para outra. Não gostei, vou para outra. E nunca se aquieta no lugar. Por quê? Porque o seu coração está buscando constantemente água, água, água. Mas procure em fontes erradas. Até você que serve aqui na igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cuidado para o seu serviço não ser a sua tentativa de ficar jogando aguinha na sua sequidão. Essa é a marca da maturidade espiritual. Não é viver sem secura. Nossa vida vai ser repleta de sequidão. Quantas vezes eu subi nesse púlpito seco, como um sepulcro caiado? Quantas vezes eu orei por água pela vida dos meus irmãos, mas eu estava seco. Deus não está prometendo isso. Deus não está prometendo, eu te libertei e agora a sua vida vai ser um mar de rosas. O que o salmista está dizendo, ele está dizendo, eu sei que as torrentes vão chegar um dia. Eu sei. Aquele que nunca clama, a verdade são aqueles que acreditam que são bons demais e pensam que eles vão conseguir resolver. Mas algo aqui que não podemos negar. As torrentes virão, meus irmãos, amém? A torrente virá para a sua alma seca. A torrente virá para você. Amém? Levanta sua mão que eu vou profetizar. Estou na veia profética hoje. A torrente vai vir para a sua vida.
Aleluia. Vai pegando aí. Vai pegando esse código. Destravei. Pega a chave. Mas não é do jeito que você quer. A torrente vai vir para você, mas não é quando você quer. A torrente vai vir para você, mas não é como você quer. A torrente vai vir para você, mas não é do modo que você quer. A torrente vai vir para você, mas ela não vem em forma de bênção. A torrente vai vir para você, mas ela não vem da forma que você espera. Não! A torrente vai vir para você suprindo as suas necessidades. Deus não prometeu coisas boas. Deus prometeu que supriria as suas necessidades. O que é a oração do Pai Nosso? Nós vimos isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não ensinou a gente a orar dizendo assim: Senhor, não é o pão nosso não, é o filé mignon com croutons e um arroz siciliano. Senhor, e para sobremesa um petit gâteau. E deixa eu ver o que mais. No final, um espresso da Nespresso, um ristretto com um chocolate suíço. Me dai hoje. Não, é o pão. As suas necessidades vão ser supridas. Não é como você quer. As torrentes de Deus vão chegar na sua vida, mas não é do jeito que você quer. Não é como você planeja. A pergunta é: você está pronto para aceitar o que Deus quer para a sua vida? Porque não é quando. Você não sabe quando virá. Não é quando você quer, mas é como e quando Ele quer. E a gente fica aqui declarando. Eu declaro que amanhã vem torrente para a sua vida. Não vem. Vem quando Ele quer. E nós que precisamos continuar orando, restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte, Senhor. Senhor, meu coração já está alegre em Ti. Eu fui liberto. Para onde eu olho é deserto. Os muros estão caídos. Não tem mais templo. Não tem mais minha casa. Não tem onde vender nada. Não tem onde plantar nada. Mas, Senhor, restaura a minha sorte. Talvez as torrentes demorem na sua vida. E vou dizer uma coisa. Talvez ela nem chegue. Moisés olha para Canaã, libertou o povo da escravidão egípcia, olha para Canaã de longe. Eu fui lá nesse lugar e a gente vai lá um dia, amém? Vou lançar uma caravana para lá. É sério, para a gente aprender Bíblia. Moisés olha para Canaã, mas não entra em Canaã. Alguns vão dizer que ele morreu. Outros vão dizer que Deus o tomou. Mas o que eu sei é, ele não viu as torrentes. Mas ele sabia que ele tinha bens permanentes e preciosos em Deus. A torrente que você precisava para a sequidão da sua alma, você recebeu há mais de 2000 anos atrás. E eu me volto a Cristo de novo, meu irmão. Eu sei que sua vida pode estar uma vida seca. Eu sei que você olha para a sua vida e que você vê deserto, sequidão a todo tempo, mas eu lhe convido a trazer o sabor da graça para que você caminhe, continue peregrinando nessa vida por meio do Evangelho. Até lá, meus irmãos, se alegre pela libertação passada. Até lá, até chegar a esse lugar, tenha consciência das secas presentes e dependa da restauração diária. Firmes na promessa futura. Todos os dias tem graça na sua vida. Todos os dias na tua mesa tem graça. Tem pão, é de ontem, mas tem pão. Tem bife, é do Oião, mas tem. Eu não aguento mais comer salsicha, mas tem. Perceba a graça de Deus lhe envolvendo todos os dias e olhe para Cristo em nome de Jesus. Olhe para Cristo e você verá que aquela dor, aquele sofrimento, aquele deserto logo terá fim. Não porque Deus vai mudar a tua sorte simplesmente de uma hora para outra. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele quer, mas você já está alegre pelo que Ele fez na cruz do Calvário. E por último, lágrimas que suplicam o futuro. O salmista olha para o passado, o salmista olha para o presente e agora ele olha para o futuro. Olha o que ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem já ouviu essa passagem? Amém. Eu vou explicar ela, tá? Porque todo versículo sem contexto é pretexto para heresia. Aprenda isso. A Bíblia é um livro de contexto. Lembro que o meu professor de hermenêutica sempre falava para a gente. Ele entrava na sala, batia no quadro. Pá, 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 pá. Contexto, contexto, contexto. Toda a passagem bíblica tem um contexto. Se eu pego essa frase assim, você vai semear com choro e Deus vai lhe dar coisa, é maravilhoso, mas não é isso simplesmente. Vamos entender. Aqui o salmista dá o terceiro passo olhando para o futuro. E essa mudança que ele faz tem um sentido. Se Deus já nos ajudou no passado, se ainda precisamos dele no presente, então só podemos caminhar confiando no que ele fará adiante. Então o salmista coloca Deus em todo o tempo, em cada estação, passado, presente, futuro. É por isso que ele usa essa imagem da semeadura e da colheita. Para Israel, essa imagem era muito real. Nós não estamos falando de um lugar que tinha prédios, que pairava em tecnologia, não. A gente está falando de um povo que lidava com agricultura. Então, depois do exílio, o povo volta para a terra, para uma terra difícil, para trabalhar. Imagina chegar na terra e tudo ser pedra, ser escombros. A coisa mais linda que você vê em Israel, uma das coisas mais lindas que você vê em Israel, que aqui já foi, sabe, é você pegar um ônibus e entrar no meio do deserto e ver plantação. Uva, manga, melancia, tomate. Você fala assim, mas é deserto. Mas como que eles... Não, é uma baita tecnologia, eu entendo. Mas quando olhamos para isso em Israel, não tem como não olhar para esse texto. Eles olham para aquele deserto e dizem assim, Senhor, com lágrimas eu vou semear. Mas eu sei que com júbilo eu irei ceifar. Eles plantavam, mesmo sem saber se a chuva viria. Deserto não tem chuva toda hora. Quando eu estava lá, desculpa ficar falando tanto de lá, mas assim, quando eu estava lá no deserto do Negueb, choveu. A gente via os beduínos gritando, correndo, pulando. Aí tinha uns caras lá, eu orei para isso acontecer. Para. Cala a boca. Foi Ele quem fez. Ele fez porque Ele quis. Era tanta alegria quando eles falavam, faziam assim, ó. Aquele povo com a pele suja da poeira. Plantar, naquela época, era um ato de esforço, mas também era um ato de fé, de muita fé. Então, o salmista diz que alguns semeavam chorando. Semeavam chorando. Isso significa que eles continuavam fazendo o que é certo, trabalhando, obedecendo, caminhando, indo para o distrito, indo para a repartição pública, indo para o escritório, indo para a fábrica, indo para o salão, indo para a faculdade, chorando. Mesmo quando estão tristes, caminhando, cansados e sobrecarregados, eles não pararam. Eles não desistiram. Eles semearam com lágrimas, mas semearam. Mas semearam. E qual é a promessa do texto? Com júbilo ceifarão, voltarão com júbilo trazendo seus feixes. E a mesma pessoa que saiu com lágrimas volta com alegria. A mesma mão que levou a semente em meio à dor e espalhou pelo campo volta carregando os feixes da colheita. O texto não diz quando a colheita virá, nem como será, mas o texto afirma que as lágrimas não são o fim da história, são parte do caminho de um peregrino. Faz parte chorar. Ou seja, Deus não desperdiça nossas lágrimas quando caminhamos nele.
Nenhuma lágrima aqui é desperdiçada. E aqui eu encerro com um convite para você. Olhe para mim. Continue. Mesmo chorando, continue. Mesmo quando tudo que você quer parar, continue. Aqui o salmista desmascara um equívoco moderno. A ideia de que a fé só vale quando é leve. De que a fé só vale quando é fácil. Quando ela é estimulante. Quando a gente tem recompensa para o agora. Deus não abençoou aquele povo na hora. Ele também não abençoa quem sente tudo. Ele abençoa quem permanece. Trabalhando, semeando, chorando. Nós podemos cair no erro que muitos cristãos caem. O erro de desistir da semeadura. Porque querem uma colheita imediata. Deixa para lá. Já chega. Querem alegria sem fidelidade. Querem fruto sem constância. Querem mudança sem perseverança. Por isso, viver nesse mundo é exatamente continuar quando tudo nos quer parar. Ainda que você chore. É continuar lutando contra o pecado quando tudo grita para você desistir. É continuar lutando pelo seu casamento quando você diz a melhor saída é parar. É continuar chorando. É continuar lutando quando os seus filhos são difíceis de ser discipulados. É continuar chorando enquanto você pastoreia o coração dos seus filhos e parece que nada acontece, parece que são só sementes lançadas ao solo. É continuar, meu irmão, congregando quando o coração está frio, quando a rotina tenta te convencer de que isso não faz diferença nenhuma. É continuar orando, mesmo quando você não sente nada. É continuar orando, mesmo quando as palavras saem da sua boca, mas parece que Deus está distante. É continuar caminhando, semeando, chorando. E para essa igreja, Ítalo, é continuar pregando o evangelho quando ninguém parece ouvir. Quando parece que o coração das pessoas são duros demais para receber a boa semente. É continuar fazendo o que é certo diante de Deus. É continuar, mesmo quando não há resposta rápida, resultado visível, aplauso humano. É continuar vivendo, ainda que você esteja chorando. É continuar. Por quê? Porque existe uma colheita prometida. E o que é essa colheita? Primeira colheita é para essa vida. O que é essa colheita? São vitórias reais contra o pecado. O que é essa colheita? É fruto do Espírito sendo formado em você. O que é essa colheita? São relacionamentos restaurados, Saulo, por meio do perdão. O que é essa colheita? É caráter moldado. O que é essa colheita? É conversão acontecendo, é batismo. O que é essa colheita? É maturidade surgindo onde havia imaturidade. Essa é a colheita. Olha, o que Deus pode lhe dar de melhor é transformar você em uma nova criatura, é te santificar. E essas colheitas não são pequenas. Elas são a amostra do reino. Elas são torrentes do Negueb que caem hoje. Bênçãos reais. Bênçãos reais. Não são só coisas que são bênçãos. Não. Deus está lhe mudando. Mas há uma última colheita final. E aqui eu quero que você redobre sua atenção. A maior de todas as colheitas é ver Cristo face a face. É ser transformado totalmente. É ser liberto de todo o pecado. A melhor colheita que você vai ter é não chorar mais quando Ele vier restaurar o seu reino. A melhor colheita que nós teremos é nunca mais semearmos no cansaço. É entrarmos no reino com alegria. A maior colheita vai ser ouvir de Cristo: vinde bendito de meu Pai. Você pode receber nenhuma bênção mais. Mas você sabe que por mais que você esteja peregrinando cansado, chorando, você vai ouvir da boca dele: vinde benditos de meu Pai.
E essa é a colheita definitiva. E ela é que sustenta a semeadura do hoje. Por isso, se você, escute bem, se você perder de vista o fim, a peregrinação vai se tornar insuportável para você. Vou repetir. Se você perder de vista a semeadura vindoura, esse mundo vai se tornar insuportável. A pessoa que esquece da colheita sempre para de semear. Porque semear dói, semear cansa, semear exige fé. Mas o texto diz, voltará com júbilo. Não é talvez, não é se der certo, não é se as circunstâncias ajudarem. Voltará porque Deus amarra a perseverança do presente à alegria futura. E então vem o convite mais simples, mais duro e ao mesmo tempo libertador para a vida cristã. Continue mesmo chorando. Continue lutando contra o pecado mesmo chorando. Continue congregando mesmo chorando. Continue mesmo sem ver resultado. Continue porque Deus prometeu que nenhum ato de fidelidade será desperdiçada. E essa é a esperança para o povo peregrino. As lágrimas não são o fim, são o caminho até a colheita. O Salmo 126 nos lembra hoje que Deus transforma as lágrimas em semente, em alegria. E nesse momento nós vamos caminhar para o batismo. Escute isso, você que vai se batizar e vocês que estão aqui. No batismo nós vemos essa verdade diante dos nossos olhos. Os irmãos que serão batizados hoje são prova viva de que o Evangelho continua florescendo. Vocês que estão aqui hoje, são 23, né, pastor? 24. 12 agora e 12 de noite. Vocês são prova viva de que o Evangelho floresce. Vocês são provas vivas de que as lágrimas desse pastor continuam florescendo. Batizar vocês é poder ver o deserto florescer em um mundo que está entregue ao pecado e que se volta contra o Evangelho. Batizar vocês é ter a certeza de que vale a pena continuar pregando, ainda que doa, ainda que eu chore. Batizar vocês é continuar, mesmo quando eu tenho uma filha que diz assim, pai, não vai, pai, fica, pai, de novo não. Eu olho para vocês e vejo florescer o deserto. Eu olho para vocês e me dá estímulo para continuar. O que veremos aqui não é só um rito. O que veremos aqui não é só uma prática. O que veremos aqui é o testemunho público de que a graça plantada por Deus brotou no coração dessas pessoas. Eles hoje estão declarando diante de nós, diante do mundo, eu creio no que Cristo fez no passado. Eu confio no que Ele está fazendo hoje. E eu espero ansiosamente, com expectativa no que Ele fará no futuro. É isso que vocês estão declarando. O batismo é isso. O batismo é memória da libertação. O batismo é confissão no presente. O batismo é esperança no porvir. É esperança no porvir. Então esses irmãos descerão as águas para mostrar que morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele. É isso. Eles aqui e agora testemunharão que a velha vida ficou para trás e que agora caminham em novidade de vida, mesmo que, assim como todos nós, ainda enfrentemos lágrimas, desertos, sequidão ao longo da jornada. Vocês permanecem. E nós celebramos algo muito maior, meus irmãos, algo muito maior. Se eles chegaram até aqui, foi porque Deus os buscou. Não foi a mulher que foi encontrar com Cristo. Foi Cristo que foi encontrar com aquela mulher. Foi Deus quem buscou vocês. Entendam isso, por favor. Foi Ele que colocou a fé no coração de vocês. E isso muda tudo.
Não foi vocês que saíram da casa de vocês e falaram assim, agora eu vou ser crente. Agora eu aceito Jesus. Não. Vocês escolheriam o pecado todos os dias. Foi Deus quem colocou a fé no coração de vocês. Foi o Espírito Santo que trouxe arrependimento e fé no coração de vocês. E se sintam agraciados por isso. Foi Ele que veio até vocês. A palavra diz que é Deus quem dá as ovelhas para o pastor. É Deus quem convence o homem. É Ele. Por isso hoje a igreja inteira se alegra, amém, meus irmãos? Amém? Porque cada batismo é um lembrete para nós de que o semeador divino nunca perdeu a mão, de que Ele continua vencendo, de que o Evangelho continua poderoso, de que Cristo continua transformando as vidas. E a gente vai para esse momento agora, celebrando a obra de Deus na vida deles. Lembrem-se, foi Deus que fez isso na vida de vocês. E como igreja, meus irmãos, escutem, eu queria que vocês ficassem até o fim, para que a gente possa celebrar juntos, para que a gente possa ver esse caminhar deles, essa nova vida deles.